Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar. O abandono efetivo dos ensinamentos de Jesus desenvolveu-se em grande parte a completa obscuridade que rodeava sua realidade histórica. A Igreja tornou a religião não só independente das Escrituras, mas também de Jesus, transformando o Jesus homem em Cristo mítico. Mas a fé em Jesus não se identifica necessariamente com a fé na ressurreição de Cristo. Enquanto seus seguidores fundamentaram suas vidas no exemplo de Jesus, o cristianismo paulino se baseou na crença de um Cristo supostamente crucificado, que desenvolveu a vida e o ensinamento de Cristo enquanto vivo. À medida que a Igreja estabelecida se distanciava dos ensinamentos de Jesus, os seus chefes se envolviam cada vez mais nos assuntos dos que tinham poder terreno. À medida que os ensinamentos de Jesus e os desejos dos poderosos se fundiam uns nos outros, a Igreja, embora defendendo a sua separação do Estado, identificou-se cada vez mais com a nação e ganhou poder. Nos primeiros tempos, a Igreja estava submetida ao poder imperial, mas com o seu crescente compromisso, a situação se inverteu. Sempre existiu oposição aos desvios relativos aos ensinamentos de Jesus, mas à proporção que a Igreja ganhava poder, a negação da Trindade se tornava muito perigosa e conduzia, quase inevitavelmente, à morte. Embora Lutero tivesse abandonado a Igreja Romana e sua revolta se dirigia mais contra a autoridade do Papa do que contra as doutrinas fundamentais da Igreja Católica Romana, o resultado foi a fundação de uma nova igreja encabeçada por Lutero. Os principais cristãos básicos foram adotados e mantidos, apesar do aparecimento de algumas igrejas reformistas e seitas. Assim, a doutrina de Cristo anterior à Reforma não sofreu perturbações, e os dois ramos principais da Igreja de Paulo continuaram a existir até hoje. No norte da África e no sudoeste asiático, a maioria das pessoas aceitou os ensinamentos diários e mais tarde, quanto ao islamismo, apareceu, abraçando-o prontamente. Aliás, foi por já terem adotado a doutrina de Deus único e o ensinamento puro de Jesus que reconheceram o Islã como a verdade. Na Europa, a corrente do unitarismo no seio da cristandade nunca foi quebrada, e o movimento cresceu de fato em força, sobrevivendo à perseguição contínua e brutal das igrejas no passado, bem como a sua indiferença no presente. Hoje, cada vez mais pessoas estão conscientes de que a doutrina de Cristo, tal como é conhecida, pouco tem a ver com os ensinamentos originais de Jesus. Durante os 2 últimos séculos, as pesquisas dos historiadores deixaram pouco espaço aos mistérios cristãos, mas o fato já comprovado de que Cristo da Igreja estabelecida não tinha quase nada a ver com o Jesus da história, não ajudava em nada aos cristãos do que diz respeito à verdade. O dilema atual dos cristãos é estabelecido pelo que escrevem os historiadores da Igreja no nosso século e sua dificuldade fundamental, tal como foi apontada por Adolf Harnack. E o seguinte: o Evangelho existe já tinha sido mascarado pela filosofia grega no século IV, pelo que coube aos historiadores a missão de arrancarem a máscara, revelando assim como os contornos iniciais da doutrina subjacente tinham sido diferentes. Harnack, no entanto, aponta mais uma dificuldade na
realização dessa tarefa, quando diz que a máscara doutrinal usada durante esse período suficiente pode remodelar a face da religião. A máscara adquire vida própria. A Trindade, as duas naturezas de Cristo, a infalibilidade e todas as proposições que secundam esses dogmas foram produto de decisões e de situações históricas e podem acabar por se revelar bastante diferentes. No entanto, mais tarde ou mais cedo, produto ou força remodelada, o dogma persistente, o que tinha sido desde o princípio um mau hábito de intelectualização que os cristãos adquiriram com os gregos quando fugiram dos judeus. Ramak retorna este tema no outro livro, onde admite o seguinte: e quanto o Evangelho não provém, nem declara provir, do apóstolo João, não podendo ser considerado como uma verdade histórica, o autor desse Evangelho atuou com uma liberdade suprema, inverteu a ordem dos acontecimentos e os expôs a uma luz diferente. Além disso, ele próprio criou a controvérsia ao explicar os grandes pensamentos com situações imaginárias. O mesmo autor refere-se ainda ao trabalho do famoso historiador cristão David Strauss, que descreve como tendo quase destruído a credibilidade histórica não só do quarto, mas também de 3 primeiros evangelhos. De acordo com Johannes Lehmann, outro historiador, os autores dos 4 evangelhos aceitos descrevem que, em Jesus, diferente daquele que pode ser identificado na realidade histórica, Lehmann cita Heinz Zardent quando chama a atenção para as consequências desse fato. Se a investigação histórica fosse capaz de provar que existe uma antítese irreconciliável entre Jesus histórico e Cristo tal como é pregado, e, portanto, que a crença de Jesus não se fundamenta no próprio Jesus, isso seria não só absolutamente fatal em termos teológicos, como diz Down, mas significaria também o fim de toda a doutrina de Cristo. No entanto, eu estou convencido de que, mesmo assim, nós, os teólogos, seríamos capazes de encontrar uma saída. Houve alguma ocasião em que não o tenhamos conseguido? Mas ou estamos a mentir agora, ou estivemos a mentir outrora. Enquanto estas curtas citações mostram o dilema em que a cristandade atual se debate nas palavras de Zante, demonstram ainda algo muito mais sério e subjacente a tudo isso. É possível ficar tão envolvido com os pormenores daquilo que aconteceu à doutrina de Jesus, às igrejas e às seitas que lhe seguiam, com o objetivo original do ensinamento possa ser sobrevalorizado ou esquecido. Assim, Theodore Zahn, por exemplo, esclarece as desagradáveis conflitos existentes no interior das igrejas estabelecidas. Este autor considera ainda que os católicos romanos, com boas ou más intenções, recusam a Igreja Ortodoxa grega, ao remodelar o texto da Sagrada Escritura com adições e omissões. Os gregos, por seu rumo, entendem que os próprios católicos, que se afastam do texto original em diversos locais e não obstante as suas diferenças, combinam a acusar os cristãos não reformistas de se desviarem do verdadeiro caminho, condenando-os como heréticos. Os heréticos, por sua vez, acusam os católicos de terem dado outro cunho à verdade, como os falsificadores, e inclui: não são os fatos o suporte dessas acusações?
O verdadeiro Jesus está completamente esquecido, e os que estão conscientes desta degeneração e desejam sinceramente regressar e viver segundo os preceitos iniciais, são impedidos de fazê-lo, porque a doutrina original na sua totalidade já desapareceu e é irrecuperável. Erasmo afirmou o seguinte: os antigos filosofaram muito pouco acerca de coisas divinas. Primeiramente, a fé estava na vida, mais do que na profissão dos crentes. Quando a fé passou à escrita, mais do que aos corações, então apareceram quase tantas crenças como os homens. Os artigos aumentaram, a sinceridade diminuiu, as contendas tornaram-se quentes e o amor tornou-se frio. A doutrina de Cristo, que no princípio não conhecia distinções demasiadas sutis, veio a defender a ajuda da filosofia. Foi este o primeiro degrau do declínio da Igreja. Então a Igreja foi forçada a explicar o que não podia ser expresso em palavras, e para ganhar o apoio do imperador recorreu a ambos os lados. Erasmo, comentando este fato, continua: a injeção de autoridade do imperador neste assunto não ajudou grandemente a sinceridade da fé. Quando a fé está na boca em vez de estar no coração, quando o sólido conhecimento das sagradas escrituras nas folhas, mesmo pelo terror levamos os homens a acreditar no que não acreditam, a amar o que não amam, a saber o que não sabem, o que é forçado não pode ser sincero. Erasmo compreendeu que os primeiros cristãos, os seguidores próximos a Jesus, tinham o conhecimento da unidade que nunca foi necessário exprimir. Mas quando o seu ensino se espalhou e nasceram conflitos entre as igrejas, os homens conhecedores foram forçados a tentar explicar os seus conhecimentos de realidade. Entretanto, tinham já perdido a doutrina de Jesus na sua totalidade, bem como a linhagem da unidade que lhes estava associada, e recorriam apenas ao vocabulário e à terminologia da filosofia grega, que já não considerava a unidade, mas uma visão tripartida da existência. E o tão simples e pura confiança na realidade foi inevitavelmente expressa numa linhagem e linguagem estranha a Jesus, e levou à formação da doutrina da Trindade, com a deificação de Jesus e do Espírito Santo. Confusão e cisma foram os resultados inevitáveis e sucederam sempre que os homens perderam de vista a unidade da essência. Compreender isso é essencial para qualquer pessoa que queira saber quem foi Jesus e o que realmente ensinou, tanto como o conhecimento de que, uma vez que as pessoas deixarem de recorrer completamente às ações do dia a dia de um profeta, que não são mais do que a personificação do seu ensinamento, ficam perdidas, quer acreditem na doutrina da Trindade, quer afirmem verbalmente a unidade divina. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de ativar o sininho de notificações para receber mais vídeos, de compartilhar o vídeo com seus amigos e de deixar um comentário. Salam aleikum.